Graça e paz, amados. Amém. Louvo a Deus por sua vida aqui nessa noite, por tudo que nós já podemos celebrar ao Senhor nessa noite tão especial. Com certeza Deus ainda deseja falar mais aos nossos corações através da palavra ministrada. E antes de eu iniciar a palavra dessa noite, eu quero só relembrar alguns avisos. Nós estamos aí preparando uma cantata de Natal e nós teríamos uma reunião hoje, mas tem uma cantina, da célula da irmã Genesi, que está promovendo uma cantina em prol do encontro com Deus, para ajudar a pagar a inscrição daqueles que têm dificuldade para pagar. Outra vez vai muitas pessoas da mesma casa, então a reunião vai ficar para quarta, nosso primeiro ensaio depois do culto, às 8h30. Então venha também para o culto, adorar o Senhor, aprender do Senhor. Os cultos de quarta está sendo a continuidade do treinamento que nós começamos na segunda. Então é quartas de ensino, e a cada 15 dias, segunda, nós estamos reunindo só com os líderes de células e os líderes em treinamento. Então venha crescer no Senhor, venha às quartas. E se você não veio no primeiro encontro dos irmãos que vão participar da cantata, você tem até essa quarta para vir. Quem estiver aqui vai fazer parte, porque nós não vamos poder aguardar mais, porque quem já aderiu à cantata já está no grupo que foi feito do WhatsApp, já está ouvindo as canções, e você já fica convidado para o dia 24 de dezembro estar aqui celebrando ao Senhor nesse dia. E após o culto não vai embora sem passar ali na cantina e abençoar o encontro com Deus. O encontro com Deus será dias 24, 25 e 26 de novembro. Se você nunca foi, vá. Aliás, você só pode ir se você nunca foi. Não perca essa oportunidade. Será o último desse ano e provavelmente no ano que vem, só depois de março, que deve começar o primeiro encontro. Quem já foi aqui da igreja sabe o quanto foi marcante para a vida deles. Convide também seu amigo, seu vizinho, aquela pessoa que você está evangelizando, aquele que você fez casa de paz, leve ele no encontro. Com certeza ele será abençoado ali com um encontro e uma manifestação expressiva da vida de Deus. Amém? Então fica aí os nossos anúncios. Eu quero compartilhar a palavra nessa noite. O pastor Jeová não está aqui, que ele está pregando no aniversário de uma outra igreja, recebeu um convite, que Deus abençoe lá também. E esse é o nosso tema: tenha uma atitude de fé em meio às tempestades. Eu quero convidar você a ler comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode acompanhar na sua tradução, que não faz muita diferença. Diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. E então eles deixaram um povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse, que até manda que o vento e as ondas? Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Então, apesar dos discípulos conhecerem Jesus e andarem com Jesus, eles ainda ficavam surpresos quando Jesus fazia algum tipo de milagre. E é assim também na nossa vida. Apesar de andarmos com Jesus, de já conhecermos Jesus, mas Jesus é especialista em nos surpreender com bênçãos que talvez nós nem estávamos esperando. Amém? Porque Ele é um Deus poderoso.
A palavra dele em Efésios 3:20 diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Então Deus pode fazer além daquilo até que você está buscando, porque ele tem poder e o seu poder não há limites para ele agir. Amém? Então os servos de Deus passam por tempestades, passam, e a tempestade fala de algum momento adverso, de alguma dificuldade, de alguma circunstância onde nós estamos passando um momento ruim, ou difícil, ou desafiador nas nossas vidas, e todos nós em algum momento passamos por tempestades. Inclusive Jesus estava no barco e a tempestade veio sobre o barco. Então andar com Jesus não nos isenta de viver as tempestades da vida, mas quando Jesus está conosco, no final ele acalma a tempestade e ele nos dá a vitória. Amém? Então a tempestade, ela sobrevém sobre todos. A grande questão é como nós vamos passar pela tempestade. Qual vai ser a nossa atitude em meio à tempestade? Será uma atitude de desespero? Será uma atitude de desânimo, de entrega, de falta de confiança? Ou nós vamos ter uma atitude de fé? Nós precisamos ter uma atitude de fé. Outra coisa, as tempestades geralmente não são enviadas por Deus, ou elas têm uma origem natural, às vezes por uma escolha errada nossa, uma decisão errada, ou tem uma origem maligna. Você pode ter certeza, nunca vai vir da parte de Deus. Deus até nos disciplina, Deus pode nos provar, mas enviar a tempestade Ele não envia. Ele pode permitir sim, que elas cheguem ao nosso barco, à nossa vida, mas da parte de Deus não vem nada de ruim. Se o inimigo estiver falando isso com você, não acredite. Da parte de Deus só vem coisas boas. Coisas ruins acontecem no mundo porque o mundo jaz no maligno, porque esse mundo foi corrompido pelo pecado, e o pecado trouxe tudo de ruim, desde a consequência da queda do homem no jardim, da morte eterna se o homem morrer sem Jesus, até tudo de ruim que você vê no mundo não tem nada a ver com Deus, mas com o pecado e com a ação do diabo. Mas sim, Deus muitas vezes permite a tempestade, mas muitas vezes elas são origem das nossas atitudes, ou até mesmo de uma ação maligna. E nesse texto que nós estamos estudando, nós vemos que Jesus repreendeu aquela tempestade. Creio que ali era uma ação maligna para intimidar os discípulos, para impedir deles chegarem no destino que Jesus tinha dito que eles iriam. Mas muitas vezes, no meio das tempestades, assim como os discípulos, nós ficamos apavorados, cheios de medos, inseguros, e tememos pelo futuro. Deus nos rejeita e nos reprova quando nós estamos com medo? Não, Deus não rejeita nem reprova, porque quando um filho seu, quem aqui é pai e mãe, eles ficam com medo no meio da noite, e quando eles são menores é comum isso acontecer, que eles batem na porta do quarto e quer ficar no nosso quarto, geralmente a gente deixa, né? Põe um colchãozinho no chão, deita aí, fica nos pés da cama, passou o medo. Quando eles são menores, a gente costuma levar eles para o quarto de novo. Não sei se é só lá em casa que já aconteceu isso, mas geralmente é assim. Os pais socorrem os seus filhos quando eles estão com medo. Jesus também, ele socorreu os discípulos, apesar de Jesus não aprovar o medo, de Jesus falar para eles mais à frente a causa do medo, que ainda era uma falta de fé. Eles tinham um nível de fé ainda pequeno, mas Jesus não deixou de os socorrer. Então mesmo quando nós estamos ainda com medo, Jesus nos socorre, Ele nos dá a mão, Ele nos sustenta e Ele nos fortalece, amém? Mas o desejo de Deus é um caminho mais elevado para nós. Que caminho elevado é esse? Que possamos viver acima do medo. Como eu vivo acima do medo? Quando eu vivo num nível de fé, porque a fé e o medo não combinam, mas sempre elas vão estar se opondo. O medo tenta tirar a fé, e a fé nos faz vencer o medo e dar um passo, seguindo a direção que Deus quer para as nossas vidas. Então o desejo de Deus é que nós possamos vencer o medo, viver acima do medo, viver no campo da fé.
E é por isso que ele chama a atenção dos discípulos e diz: vocês são tímidos e têm pouca fé. Porque quando nós somos tomados pelo medo, o medo pode nos paralisar. Quando nós somos tomados pelo medo, nós perdemos a verdadeira noção da realidade das coisas. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, e eu morava na zona rural, lá na minha cidade, e no sítio do meu avô, morava assim, minhas tias todas perto, inclusive a casa da minha mãe. E às vezes eu ficava na casa de uma tia, conversando com os primos, as primas, até tarde. E na hora de ir embora à noite, eu ia com medo. E qualquer barulho parecia, que era um fantasma, que era um bicho grande. Às vezes era uma folha de bananeira balançando e a gente já estava com medo e via coisas que não existiam. O medo faz isso. Ele nos faz sair da realidade. O medo nos faz, às vezes, projetar o problema muito maior do que ele é. Nos faz fugir da realidade. Nos faz perder o foco das promessas de Deus. E nos faz, às vezes, perder a identidade de quem nós somos em Cristo. E pode até nos deixar sem uma ação no momento de medo. Então é preciso vencer o medo em meio às tempestades. E para vencer é preciso ter uma atitude de fé. Então o que nos leva a temer em meio às tempestades da vida, que são as lutas diárias, os momentos adversos que passamos? A primeira coisa, tememos quando não atentamos para as promessas do Senhor. Leia comigo, por favor. Só ali é o ponto 1, vamos lá? Tememos quando não atentamos para as promessas do Senhor. Quando nós começamos a focar mais na tempestade, mais no problema, mais na dificuldade, nós acabamos esquecendo às vezes da promessa, de algo que tem na palavra, de uma promessa que Deus já nos deu, já nos pertence. Mas nós estamos olhando tanto para o problema, para a luta, e muitas vezes eles são grandes, que nós deixamos de atentar para a promessa de Deus. No contexto do texto que lemos, o que Jesus havia dito? Lá em Marcos 4,35, ao entrarem no barco, Jesus disse assim: olha, vamos atravessar para o outro lado. Jesus não disse: olha, vamos tentar atravessar. Se der certo, se não acontecer nada de errado, nós vamos chegar do outro lado. Não foi isso. Jesus teve ali uma convicção. Jesus havia decretado algo. Ele disse: vamos atravessar para o outro lado. E se Jesus disse, vai acontecer, amém? Independente das tempestades, das lutas, porque Ele sustenta a sua palavra. Então mesmo que eles ficassem com medo, os discípulos, eles não tinham motivos para ficarem apavorados e achando que iam morrer, que eles não chegariam seguros ao destino deles, porque Jesus havia liberado uma palavra. E nós podemos até voltar atrás na palavra, mas Jesus não volta, e a palavra dele está aqui, e tudo que ele diz, ela vai se cumprir, e tem se cumprido dia após dia. E aquela palavra que Deus deu para você, uma promessa particular, ela também vai se cumprir na sua vida, amém? Então não tenha medo, continue firme, o Senhor vai realizar cada promessa dele na sua vida. Nós somos discípulos do Senhor, e Ele tem nos dado palavras preciosas, promessas preciosas. E eu quero falar de algumas que estão contidas na palavra de Deus. Lá em Mateus 28:20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, amém? Ele está conosco só nos momentos bons? Não, em todos os momentos, em cada situação, por mais difícil que seja, Ele está conosco. Ele está segurando nas nossas mãos, Ele está cuidando de nós. Muitas vezes a situação está tão difícil que nós podemos até pensar que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus não está agindo conforme precisamos, mas não é verdade. Ele está com você. Se Ele não estivesse, seria pior. E porque Ele está com você, no final você vai experimentar a bênção de Deus e a vitória. Hebreus 13:5 diz: porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, amém? O Senhor jamais nos abandona.
Uma vez estando em Cristo, Deus está do nosso lado para sempre. Ele está tão próximo que Ele veio habitar em nós pela presença do Espírito Santo. O Salmos 91, versículo 9 diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Versículo 10 do Salmo 91: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém? Salmos 91 fala de verdades poderosas. Tem gente que tem o hábito de deixar a Bíblia aberta nesses salmos, né? Só deixar aberto não resolve não, mas se você crê naquilo que essa palavra diz, aí resolve. O texto bíblico diz assim, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Você precisa dizer, em meio às tempestades, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu socorro. Ele é aquele que não vai permitir que praga nenhuma chegue à minha casa, à minha vida, à minha família. Você precisa abrir a boca e falar. É assim que nós agimos em fé. Quem crê, fala. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Porque a palavra de Deus na nossa boca, ela se torna uma palavra poderosa. O Salmos 91, versículo 7 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diante da sua situação adversa, você está cercado pela tempestade, pelo mar revolto, mas você pode dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor me guarda, porque o Senhor me protege, porque Ele me sustenta. Quando você libera essas palavras com fé, isso faz toda a diferença, porque a palavra de Deus está escrito, é promessa do Senhor. E o Salmo 91, 16 diz, saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor quer te dar vida longa, Ele quer que você viva longos dias, feliz, dias abundantes na face dessa terra, amém? Lucas 10, 19 diz, eis aí vos dei autoridade, para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará dano. Nada, irmãos. Quando a palavra diz que é nada, é uma promessa. Nada vos fará dano. Se o Senhor nos deu autoridade em nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões, o que isso significa? Significa subjugar as obras do maligno. Significa declarar a bênção sobre a sua vida e repreender qualquer ação do inferno sobre a sua vida. Será que também Ele não lhe deu poder diante das tempestades da sua vida? Nos momentos difíceis, você também pode usar dessa autoridade, orar, clamar o Senhor. Porque se Ele nos deu autoridade para subjugar as obras do inimigo, do diabo, Ele também nos deu para todas as outras dificuldades que nós enfrentarmos, amém? Mas muitas vezes, diante das lutas, ao invés de nós sermos ousados, o medo toma conta da nossa vida, ele nos domina, e nós começamos a perder o foco de quem nós somos, esquecemos das promessas de Deus. Você tem promessa na sua vida? Amém? Eu creio que tem. Algumas que queimam ainda no seu coração, que não realizaram, mas irão se realizar. Creiam nessas promessas. Os discípulos de Jesus passam por tempestades, sim, mas a vontade de Deus é que ao passar pela tempestade, passemos com confianças, crendo nas promessas de Deus, declarando essas promessas, falando sobre nós e diante da circunstância aquilo que nós cremos. E assim a tempestade vai se acalmar e vai cessar em nome de Jesus, amém? Mas há um segundo motivo, porque às vezes nós tememos diante das dificuldades. Nós tememos quando não entendemos que estamos unidos com Cristo. Jesus estava no barco com os discípulos, mas mesmo assim eles estavam apavorados, porque eles ainda não tinham uma revelação clara, um entendimento claro de quem era Jesus e da união deles com Jesus. Eles não entenderam isso claramente. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma só pessoa com Ele, amém?
Então Jesus, Ele não está só no barco da sua vida, Ele é um com você. Você está unido com Ele. Eu quero te provar isso com dois textos bíblicos. Primeiro aos Coríntios 6,17, está ali na projeção, diz assim: porém quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Amém, irmãos? Você já foi unido ao Senhor? Amém? Então você é um com Cristo, não é dois mais, é um. São duas pessoas que estão unidas agora. 1 João 4,17 diz: tal qual Ele é, assim nós somos nesse mundo. Amém? Parece que nem é verdade, né? Como assim? Qual tal Jesus é? Eu sou nesse mundo? É isso que está na Bíblia, irmãos. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Eu creio, amém? Eu creio, igual Ele é, eu também sou. Porque Deus um dia me criou conforme a imagem e semelhança de Deus. E não é num dia na eternidade. O texto não diz, olha, tal qual Jesus é, eu serei um dia quando eu estiver no céu com Ele. Não, nós somos aqui nesse mundo. Nós já temos a vida de Deus em nós. Tudo bem, mas eu ainda não tenho atitudes igual a de Jesus em todos os momentos. Mas a realidade é que você é como Jesus. E você está sendo transformado todos os dias. A sua mente está sendo transformada, as suas atitudes estão sendo transformadas, você está sendo moldado conforme o padrão de Cristo. Nós estamos nele. E a verdade espiritual é que aquilo que diz respeito a Jesus, diz respeito a nós também. A tempestade pode causar algum dano para Jesus, irmão? O que você acha? Não pode. Nós vimos Jesus inúmeras vezes na palavra de Deus enfrentando a tempestade, até andando sobre as águas, e em momento nenhum a tempestade pôde causar dano a Jesus. A tempestade pôde tirar a paz de Jesus? Não. O texto que lemos diz que ele dormia. Há uma outra versão que diz que ele descansava enquanto o mar estava agitado. Se a tempestade não pode nada contra Jesus, se a tempestade não pode vencer Jesus, ela não pode vencer você, porque você está unido com Cristo, amém? Porque se tocar em você, tem que tocar em Cristo primeiro, mas você precisa crer nessa verdade, e esperar, experimentar isso todos os dias, e quando tiver uma circunstância adversa, dizer, olha, se te tocar em mim, vai tocar em Jesus, porque Jesus está unido comigo, eu e Ele somos uns. Se a tempestade não pode tirar a paz de Jesus, ela não pode tirar a sua paz, porque você é um com Ele. E você sabe qual é a paz de Jesus? João 14:27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus é uma paz diferente. A paz que Ele nos dá, sabe qual paz que é? É a dele mesmo. A paz do mundo é uma paz que ela só é paz quando as circunstâncias estão favoráveis, quando tudo está bom e tudo vai bem, diz eu estou em paz, né? Estou lá na beira da praia, sentado numa rede, olhando aquele mar bonito, num dia quente como esse, olha que paz, né? A gente compara isso à paz, e é uma paz também momentânea, mas a paz que Jesus nos dá é uma paz que mesmo em meio à guerra, em meio às lutas, em meio às tempestades, ela não foge do nosso coração. Ela permanece porque é a paz dele, e Jesus nunca perde a paz, Ele nunca perde o controle, e Ele nos deu essa paz te pertence. Se algo tem tirado a sua paz, você pode orar e dizer, olha, eu tenho a paz do Senhor, e eu clamo agora que essa paz, que excede todo entendimento, que ela possa vir sobre a minha vida, sobre toda essa situação que eu estou passando. Eu quero viver nessa paz, porque às vezes a gente esquece que Ele já nos deu a paz. Jesus poderia dar muitas coisas importantes, e Ele deu, mas uma delas é a paz. E a paz de Jesus é uma paz de alguém que descansa em meio às tempestades. Mas como eu posso ter paz em meio a uma tempestade? Quando você crer. Lembra do tema da palavra? Nós devemos ter uma atitude de fé em meio às tempestades. O dia que algo estiver tirando a sua paz, e não é difícil tirar a nossa paz, ou algo tentar tirar,
creia que você já tem a paz de Cristo no seu coração. Essa paz lhe pertence. Todo aquele que nasceu de novo, que é filho de Deus, tem essa paz. E aí você vai descansar, vai ficar em paz. Aprenda a descansar em meio às tempestades da vida, assim como Jesus fez. Descanse no Senhor, porque quando nós descansamos nele, esse descanso não é uma passividade, mas é uma fé que o Senhor está agindo. Ele age a nosso favor. Mas há uma terceira atitude do porquê, muitas vezes, que nos leva a temer em meio às tempestades da vida. Vou pedir para vocês lerem para mim, enquanto eu tomo água. Vamos lá? Tememos. Você pode dizer, mas eu não tenho dúvidas do amor de Deus. Às vezes parece que não temos, irmãos. Mas diante das adversidades, das tempestades, as nossas atitudes mostram o contrário. Será que os discípulos tinham dúvidas do amor de Deus? Parece que não. Mas as atitudes deles mostraram totalmente o contrário. O que eles disseram para Jesus? Lá no versículo 38 de Marcos 4, que nós estamos refletindo nessa noite. Lá no finalzinho, eles disseram: mestre, não te importa que morramos ou que pereçamos? Que é a mesma coisa. O Senhor está aí dormindo? O Senhor não está nem aí para a nossa situação. Nós estamos aqui apavorados, com medo, e o Senhor está aí dormindo. Talvez você já pensou isso a respeito de Deus. Estou aqui passando tanta dificuldade, onde está Deus? Deus não está agindo. Será que Deus se esqueceu de mim? Deus não olha mais para mim, tanto que eu já fiz por Deus, eu amo o Senhor, mas cadê o Senhor agindo? A situação não muda. E é fácil, irmãos, nós pensarmos assim nos momentos de dificuldade, porque nós às vezes ficamos desesperados com a situação, e o medo, às vezes, a dificuldade nos leva a perder o senso do quanto nós somos amados por Deus. E a pergunta deles, não te importa, revela que no fundo eles tinham dúvidas do amor de Deus, porque quem tem certeza que é amado, ele sabe que o Senhor se importa com ele o tempo todo, nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Eles ainda não tinham uma revelação completa, num nível alto do quanto eles eram amados. Mais tarde eles foram entendendo mais o quanto eram amados por Deus, e muitas vezes nós estamos nessa situação. Será que Jesus, que veio dar a vida por eles, não os amava de uma forma suficiente de acalmar uma tempestade e de livrar eles do barco ali afundar-se? Uma das maiores razões porque ainda tememos é porque não estamos seguros no amor de Deus por nós. Lá em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, mas o amor expulsa todo o medo. Qual o amor que expulsa todo o medo? É o seu amor por Deus? Isso é importante, mas não é esse não. É o amor de Deus por você. É quando você sabe o quanto você é amado. É quando você entende que Ele te amou primeiro, quando você era pecador, quando você era inimigo dEle, quando você não fazia conta dEle. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. É esse amor que expulsa todo o medo. Quanto mais revelação do quanto somos amados, quanto mais revelação temos da obra de Jesus na cruz, da entrega dele por nós, da renúncia, mais aperfeiçoado nesse amor nós seremos. E no dia da tempestade, você vai ter certeza que não é Deus que enviou a tempestade, e que Ele está com você para te socorrer em meio à tempestade. Amém? Então não tenha dúvidas nunca do amor de Deus, porque Ele te ama ao máximo. Não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais, porque Ele já te ama no nível máximo. E não há nada que você deixe de fazer que Ele vai te amar menos também, porque Ele já te ama de uma forma completa e plena. Então firme-se no amor que Deus tem por você. Amém? E por último, há um quarto motivo
que nos leva a temer em meio às tempestades da vida. Tememos quando desconhecemos o poder e a autoridade que temos, em nome de Jesus. Mateus 8:26 diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e se fez grande bonança. Essa é a mesma história num outro texto, no Evangelho de Mateus. Jesus, ele esperava uma atitude dos discípulos, por isso ele disse para eles: por que vocês ainda são tão tímidos? Por que vocês ainda têm uma pequena fé? E depois de falar, Jesus levanta e repreende o vento. Jesus esperava uma atitude de fé dos discípulos, uma atitude de ousadia ao invés de timidez. Jesus esperava que eles levantassem e repreendessem aquele vento, e repreendessem aquela tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus tinha dito: vamos para o outro lado. Porque eles estavam caminhando sobre uma base da palavra de Deus. Ele esperava que os seus discípulos se colocassem em pé no meio daquela tempestade e ordenasse que aquelas forças da natureza aquietassem, porque eles já tinham recebido essa autoridade em nome de Jesus. Mateus 18:18 nos diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Há poder na nossa oração em nome de Jesus. Quando nós repreendemos, aqui na terra o céu age de acordo, porque há um poder. Lucas 10:19, que eu li antes, eu vou reler, diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Eles não agiram, irmãos, segundo a autoridade que eles já possuíam, porque eles foram tomados pelo medo. Muitas vezes você não age com a autoridade que Deus te deu, você não ora, você não declara a palavra de Deus, você fica ali achando que tudo está acabado, porque você ainda está muito envolvido no problema. Mesmo que o problema e o desafio seja grande, ore e use da autoridade em nome de Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, irmãos. Não é só para ficar bonita a oração, não. É que há um poder quando nós oramos em nome de Jesus. Porque Jesus é aquele que pagou o preço por tudo, que conquistou tudo. E quando oramos no nome dele, nós estamos usando da autoridade que ele nos deu. E eu quero encerrar essa palavra te dando um exemplo de um homem, o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, que era cheio de autoridade, da vida de Deus. E ele agiu de forma totalmente oposta aos discípulos de Jesus. Quando ele enfrentou uma grande tempestade a caminho de Roma, e isso está registrado em Atos capítulo 27, eu vou ler apenas alguns versículos. O versículo 14 diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. E ali eles começaram a sofrer com aquele furacão. E Paulo, consciente de quem ele era em Cristo, da autoridade que lhe foi concedida em nome de Cristo, ele assume no meio daquele momento adverso, daquela tempestade, daquele furacão, uma posição de ousadia, de autoridade, e ele se coloca no meio das pessoas com uma palavra de esperança, com uma palavra de fé. Ele foi uma voz de esperança em meio à tempestade. Enquanto todos perdiam a esperança, Paulo, ele era alguém que falava ao contrário diante do vento. Em Atos 27:20 diz assim: dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O povo não tinha esperança, eles estavam desesperados e diziam: nós vamos morrer. Atos 27:21-22 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Irmãos, isso que é autoridade e fé. Enquanto o navio estava prestes a afundar e jogaram os alimentos na água, o povo falou: nós vamos morrer. Ele falou: olha, ninguém vai morrer, nenhuma vida vai se perder, só o navio, mas o Senhor vai poupar a nossa vida. No tempo que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão abatidas, sem esperança, até desesperadas,
Seja um filho de Deus que se coloque em pé em meio às tempestades da vida, não só da sua vida, mas na vida de alguém também. Seja alguém que leve uma palavra de fé, de salvação, de esperança, de autoridade em nome de Jesus, porque Deus, Ele nos livra das nossas tempestades, mas Ele nos usa também para ser canal de bênção na vida daqueles que estão passando um momento difícil. Use da autoridade que Deus te deu. Esse é o papel nosso como igreja. Deus nos chamou para subjugar as obras do inferno, para orarmos para os doentes serem curados, para expulsar os demônios, para repreender a ação maligna. Não é para nós ficarmos encolhidos com medo. Sabe por que Paulo tinha essa autoridade, irmãos? Porque ele ouvia a voz de Deus mesmo em meio à tempestade. Nos dias de tempestade, nos momentos difíceis, Deus conta com homens e mulheres que ouvem a sua voz, e que ao ouvir a sua voz, compartilham a sua voz para aqueles que estão passando um momento difícil. Por que ele tinha essa convicção? Atos 27, 23, ele diz: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, irmãos. O anjo garantiu para ele, falou: ninguém vai morrer. E ele tinha convicção na palavra, ele creu naquela palavra, ele confiou. As tempestades da vida, elas nos expõem diante de Deus e diante de nós. Muitas vezes nós achamos que temos um nível de fé e ainda não temos. Essa semana mesmo alguém conversou comigo e disse: olha, pastor, porque eu sou alguém que conheço a palavra, estudo a Bíblia, mas eu passei um momento difícil, eu achei que seria mais fácil para mim, mas foi muito difícil. E eu ainda disse para essa pessoa e falei assim: olha, muitas vezes nós precisamos saber realmente quem nós somos, e nós pensamos que por conhecer um texto bíblico nós já conseguimos praticá-lo totalmente, mas nem sempre é assim. Na prática, no dia da luta que vai ser testada a nossa fé, é na guerra que o soldado é testado. Mas é assim mesmo, e nós vamos crescendo, nós vamos caminhando em fé, e vamos vivendo a cada dia aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No meio da tempestade, não dá para se esconder, tudo vai ser revelado, nós vamos ver quem nós somos. Nós ainda estamos como os discípulos num nível de desespero, de só focar no medo, ou se nós estamos como Paulo, numa condição de levantar a nossa voz, repreender o vento e dar uma palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Nós precisamos clamar o Senhor em meio às tempestades das nossas vidas e deixar que Ele nos use também para abençoar outros que não têm o conhecimento que você tem, talvez a fé que você tem, a autoridade que você tem em nome de Jesus. O Salmo 112 nos traz uma promessa e diz assim: não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. A vontade de Deus é que nós vivamos acima do medo e que enfrentemos a tempestade acima do medo, confiantes que nós temos autoridade em nome de Jesus, confiantes que Ele nos ama e que não nos abandona, confiantes nas promessas do Senhor todos os dias, porque Ele cumpre as suas promessas, e que possamos viver e experimentar a paz do Senhor em meio às dificuldades, porque Ele já nos deu a paz dEle mesmo, porque a paz dEle nos pertence. Você pode enfrentar as tempestades com seu coração firme, sabendo que o Senhor cuida de você. Você pode enfrentar as tempestades sabendo que mesmo quando parece que Jesus não está ligando, que Ele está dormindo, mas Ele não está. Ele está atento a tudo que se passa na sua vida, e quando você o clama, Ele te socorre. Ele vem e acalma toda a tempestade. Um dos maiores medos de muitos de nós é de estar sozinho, mas o Senhor diz que se uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, mas todavia Ele não se esquece de nós. Como Paulo, coloque-se no meio da tempestade que talvez você possa estar vivendo, e se posicione em fé, se posicione diante das promessas que Deus tem para você,
porque não é projeto de Deus a tempestade, elas vêm, mas elas passam. O projeto de Deus é uma vida onde as tempestades são aquietadas. Deus quer acalmar, Ele quer cessar toda a tempestade na sua vida, amém? Nós vamos orar nesse momento, quero te convidar a ficar de pé, e o Ministério de Louvor vai estar louvando uma canção, e essa canção ela fala disso, de um Deus poderoso, de um Deus que cuida de nós, que provê, que acalma a tempestade. Mas tem algo nessa canção que diz assim: olha, eu não ando pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Esse é o segredo para triunfar sobre as tempestades, para andar em fé diante das lutas, é andar crendo naquilo que o Senhor Jesus disse, é andar crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. Enquanto adoramos, coloque sua vida diante do Senhor. Você está passando um momento de lutas difíceis, de adversidade? Ou se não está, se coloque como instrumento para ser usado, para abençoar a vida das pessoas, e no final eu vou orar por você. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é
Senhor é com Seu você. nome é Você não precisa de temer. Jeová Jireh, irás prover de novo. Ele está agindo a teu Eu favor. creio em ti. Oh, aleluia, Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, Santo, Eu Santo. creio em ti, eu creio em ti. Aleluia, glória a Deus. Quero te convidar para nós fazermos nosso momento de intercessão. Se você deseja receber algo do Senhor, vem aqui à frente. Vir à frente é dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, eu desejo. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Então você pode vir. Se tem alguma tempestade que tem te afligido, que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, pode vir, porque o Senhor, Ele vai acalmar essa tempestade em nome de Jesus. Ele quer que você saia daqui com paz no coração, com alegria, cheio de fé, firmado nas promessas dEle, confiantes diante das circunstâncias. Ele move, que Ele faz toda a diferença. Pode vir, o Senhor, Ele quer abençoar a sua vida nessa noite. E eu creio que se Deus falou com você nessa palavra, e se algo que você passou, está passando, pode colocar-se diante do Senhor. O Senhor que já agiu uma vez, conforme nós cantamos, Ele vai prover de novo. Ele vai agir de novo, Ele vai fazer, Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai libertar. Então feche seus olhos, abre o seu coração diante do Senhor, enquanto eu estarei orando. Coloque o motivo pelo qual você está aqui. Clame a Ele, porque Ele te ouve. Ele está bem atento ao seu clamor. Os discípulos pensaram que Jesus estava dormindo e que não se importava com eles, mas essa não era a realidade. Jesus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle dessa situação na sua vida, e Ele vai agir no tempo certo. Basta você clamar com fé e crer. Em meio à tempestade, tenha uma atitude de fé naquele que pode todas as coisas. Deus Santo, Pai de amor, nós te louvamos e te engrandecemos por esse culto nessa noite, por tua presença manifesta entre nós. Nós sabemos, Pai, que somos fracos, somos frágeis e reconhecemos isso, e carecemos de Ti, dependemos do Teu auxílio, dependemos do cuidado do Senhor, ó Pai. Muitas vezes nós ficamos apavorados e até desesperados, mas nós sabemos que o Senhor nos entende. Mas nós queremos viver um nível além. Nós queremos viver num nível de fé, onde as tempestades vêm e nós cremos nas Tuas promessas. E nós cremos que nós estamos unidos com o Senhor, e por isso nada pode nos causar dano. E nós cremos que o amor do Senhor é por nós, e que o Senhor espera nós agirmos com autoridade e fé. Eu coloco cada vida aqui diante do Senhor, cada um agora que está fazendo um pedido diante de Ti, que está colocando a sua tempestade, ó Pai, que está colocando o mar agitado da sua vida diante do Senhor. Agora, em nome de Jesus, nós clamamos que esse mar acalme-se, que essa situação mude, que, ó Pai, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga transformação, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria, Senhor. Age em meio às nossas lutas, Pai, nós clamamos em o nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso. Obrigado por Tua igreja reunida nessa noite, por cada família aqui representada. Continue nos usando com poder, com graça e autoridade. Levanta aqui nessa noite aqueles que em meio às tempestades se posicionam em fé e tem uma palavra de esperança, tem uma palavra do Senhor, porque ouve o Senhor. Abençoa esta semana que está apenas iniciando,
que seja cheia do teu favor, que seja cheia da tua bênção, que seja cheia do cuidado do Senhor. Que o Senhor nos livre do mal, ó Pai, nos livre todos os dias, e que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, no trabalho diário, na sua convivência com a família. Nós clamamos e confiamos que será uma semana cheia da tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Vamos encerrar o culto cantando a outra parte desse louvor, e não esqueça de passar na cantina. Deus abençoe, em nome de Jesus.